Agora vamos falar então do mercado do boi gordo, com as atualizações da semana, mês de março encerrado. Iniciamos aí abril, né? E a análise é de Pedro Gonçalves, analista de mercado da Scott Consultoria. Muito boa tarde, bem-vindo, Pedro. Uma boa tarde, Simone. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. O início aí de abril bem movimentado, né? Isso aí, né, Pedro? Como é que se desenrola, então, o mercado nesse início do mês, né? Mês de abril. E para a gente fechar também essa primeira parte, um resumo, então, do que foi o março, né? Em relação a preços formados no mês que já encerrou. Exatamente. Quando a gente pega março, né, começou o mês aí com movimentações negativas por preço pago pela arroba do boi gordo, pecuarista bastante preocupado, porém começou a ganhar muito corpo, principalmente na segunda quinzena, né? A gente até que esperava um consumo bem mais expressivo na primeira quinzena, a questão do carnaval, movimentação, aquele cenário que se desenhava para ser mais positivo, acabou impactando um pouco negativamente assim na nossa expectativa. E a segunda quinzena, que normalmente tem um consumo que é um pouco mais retraído, acabou sendo o que chamou a atenção. É claro que a exportação foi muito bem, na primeira semana de março começou com 20 mil toneladas embarcadas diariamente, isso foi passando aí, caindo um pouquinho, é claro, mas em resultado muito positivo, ainda acima de 12.400 toneladas embarcadas, mostrando um cenário de demanda internacional bastante positiva. E o que trouxe uma movimentação bastante interessante, principalmente nessa segunda quinzena, foi toda aquela questão da guerra comercial, né? Quando a gente vê a China ali não renovando o cenário de exportação para 380, 390 frigoríficos de exportação de carne bovina dos Estados Unidos, isso acabou mexendo bastante, principalmente com o mercado futuro aqui no Brasil. A gente vinha de um cenário mercado futuro desenhando para abril, maio ali, cenário de 299, 300 reais por arroba, que hoje se desenha praticamente em todos os preços até outubro, acima de 320, um cenário bem mais positivo para o pecuarista. Isso trouxe um corpo bastante firme, né? Um cenário bastante firme de preços até para o mercado físico, né? A gente fala aí do mercado da B3, mas ele é um reflexo do que acontece também no mercado físico. Hoje as negociações ficam bem mais próximas dos 320 reais por arroba, principalmente aí para o boi China, mostrando que a demanda está bastante aquecida, principalmente a exportação. E é claro, falando de exportação, não podia deixar de falar do Japão, que vem aí com uma comitiva técnica, né, para avaliar a questão da nossa sanidade para exportação, entre outros. É um avanço que a gente está tendo, um país que a gente conversa mais de 20, 30 anos aí, praticamente em relação à exportação. Exportamos muitos carne de suíno para eles, principalmente ali do estado de Santa Catarina, e pode ser que a gente entre no mercado bastante exigente da carne bovina. Outro cenário positivo, Vietnã, né? Que aí recentemente anunciou a sua volta ao mercado de carne bovina brasileira. Desde 2017 estavam ali com as negociações em baixa. É um país bastante importante por estar em economia crescente, aumentando ali o consumo de carne bovina, tem uma população considerável e também é um centro estratégico, né? Principalmente para repasse, também pode ser uma região que acabe sendo assim como Emirados Árabes Unidos, para ter aquele repasse de carne. Então, Vietnã, muito bem estudado, mais um mercado bastante positivo aqui para o Brasil. Deve ver aí com uma faixa de 30 mil, 40 mil toneladas embarcadas para o Vietnã esse ano, um cenário bastante positivo. É claro que, pensando no montante de tudo que o Brasil exporta, não é muito relevante, fica na faixa de 1%, mas todo o mercado que é aberto tem que ser comemorado e estamos aí em um cenário bem positivo para esse momento, né? É isso aí, Pedro. A expectativa é muito grande em relação à venda, né, da carne bovina brasileira para os japoneses. A negociação está ocorrendo aí, um mercado muito aguardado pelos brasileiros, né, pelos exportadores brasileiros, mas a gente sabe dessa comitiva, como você falou, de técnicos que vão vir e avaliar aí os frigoríficos. Agora, em relação ao Vietnã, é uma volta, ô Pedro, do Brasil vender carne bovina brasileira para eles, porque você citou 2017, negociações estavam em baixa. Traduz para a gente, Pedro, o que significa tudo isso? O Brasil já vendia, por isso que é uma reabertura. Explica para a gente esse gancho aí. Exatamente, é uma reabertura de comércio, né? O que a gente teve ali no período de 2017 foi justamente aquelas investigações da carne fraca, né? E naquele momento a gente teve alguns mercados compradores que acabaram diminuindo a importação do Brasil, ou até saindo da carne in natura, comprando outros materiais da carne, né? Que seria a carne industrializada, tripas, entre outros ali.
A gente, na época ali, 2015, 2016, a gente exportava até uma faixa de 15 mil até 20 mil toneladas em equivalente carcaça, né, de carne bovina, considerando todas elas, né, tanto a carne bovina in natura, quanto tripas, quanto condimentos, carne salgada, entre outros. E dali para frente a gente começou a ter uma redução onde somente acabou exportando aí para o Vietnã, justamente as tripas industrializadas, né? Uma redução muito grande da carne in natura, que foi um dos mercados que a gente perdeu. Entre outros, a Rússia, que recentemente acabou voltando, figurando aí entre top 10 principais compradores, ou seja, é uma reabertura de um mercado que vem crescente. É claro que o consumo médio da população deles é mais baixo, eles acabam consumindo mais pescados e também carne de suínos, né? Inclusive, o Brasil é um dos grandes fornecedores de suínos para eles, e essa reabertura é muito importante para o Brasil. A gente tem mais um mercado de um grande centro comercial, né? Que seria ali o Sudeste Asiático. Tá certo, muito bem explicado, uma reabertura de mercado, não é? O Brasil voltando então a vender carne brasileira, né? Carne bovina brasileira para os vietnamitas, que tem esse poder de compra aí e, né, avançado, porque você falou que na época então eles importavam da gente 15 mil toneladas e vai a possibilidade agora de aumentar mais para 30 mil toneladas, Pedro, é isso? Exatamente, são as expectativas que a gente tem para o momento. Quando a gente pega os dados do Vietnã, algumas coisas ficam meio, como que vai se comportar isso, né? Eles importam, né, anualmente ali de 150, 200 mil toneladas de carne bovina in natura, e o Brasil tem sim uma margem para chegar até 30%, 40% do mercado, então vai ficar aí nessa faixa dos 30, 45 mil toneladas, isso é o que a gente imagina por agora, né? Mas tem um potencial muito grande de aumentar, visto que ali o Vietnã é um grande centro que pode fazer esse repasse da carne de livre comércio, né, entre os países do Sudeste Asiático e os países da Oceania. Ou seja, pode ser que o volume nosso aumente bastante para o Vietnã e ocorra o repasse ali para alguns países na região, né, como até mesmo a Austrália, que muitas vezes ela pode ser um grande comprador de carne bovina, por mais que seja um grande exportador, até mesmo repasse para a China, através de Hong Kong, ou até mesmo a Índia. A gente fala bastante da Índia, né, mas a população que come carne bovina lá também é muito grande e é um mercado a ser considerado, né? Tá certo, o Vietnã como um centro estratégico aí, né, para outros países, o Brasil pode aproveitar muito bem tudo isso. Pedro, então, já chegamos a abril, não é? Começamos hoje, nós temos do 1º de abril, não é, né, o dia da mentira, mas chegamos aí ao abril, né? Como é que vocês estão visualizando, não é, essa expectativa para esse mês todo de abril? Você citou aí que a arroba, né, R$320 do boi, e a expectativa até outubro, não é? Anotei aqui. Mas então, como é que os sinais aí de alta em algumas regiões do país, preço? Exatamente. O que a gente tem que levar em consideração muito importante? A gente fechou ali o verão, estamos iniciando aí o outono com algumas chuvas até um pouco irregulares, né? A região de vocês aí em Brasília fica um pouco mais seca, mas a gente tem algumas regiões no Brasil aqui que tem uma capacidade produtiva que está sendo auxiliada por esse volume de chuvas. Aqui em Bebedouro, inclusive, está chovendo muito bem, graças a Deus, né? Inclusive ajudando muito nossos produtores. Isso é um sinal bastante positivo. O pecuarista tem uma capacidade de suporte dentro da sua propriedade um pouco maior. Aquele pecuarista que não aproveitou esse momento, não fez a venda ou o bovino não estava terminado ainda, isso é muito positivo, ele consegue fazer essa terminação com mais calma, segurar dentro da sua propriedade. E quando a gente vê esse avanço, né, dessa demanda internacional bastante aquecida, né, a questão da exportação bastante acelerada, a gente vê um cenário em que o frigorífico precisa acabar tirando esse bovino da propriedade do produtor e acaba ofertando a mais. A gente está vendo um momento aí de alta, né, preços mais firmes, não estão descartados nenhuma mais altas, né, para esse período, pelo menos para essa primeira quinzena de abril, enquanto as chuvas estiverem um pouco irregulares, mas ainda acontecendo e garantindo a qualidade das pastagens. É claro que com o avançar aí do outono, a gente diminui essa quantidade de chuvas, a qualidade das pastagens diminui um pouco mais e a gente começa a ter uma sobreoferta de bovinos, né? O produtor não consegue mais segurar dentro da sua propriedade e acaba ofertando um pouco mais. Pode ser que o cenário para a segunda quinzena seja um pouco mais pressionado. O mercado futuro hoje na B3 diz que vai ser justamente o contrário, né? O cenário de preços mais firme. Mas é claro que o mercado do boi gordo na B3 é diferente do que acontece dentro do balcão, até porque senão a gente não tinha as estratégias de hedge tanto certo, né? Entre outras travas. Porém, primeira quinzena, o consumo é um pouco mais positivo, até mesmo demanda interna é mais aquecida, demanda externa também mais aquecida. A gente deve ter um cenário bastante positivo para essa primeira quinzena e ali o caminhar da segunda vai depender claramente da nossa demanda, se a demanda vai conseguir justamente cobrir essa sobreoferta que costuma acontecer nesse período de maio, né?
Tá certo, a gente segue acompanhando aqui, né, o desenrolar desse mês de abril para o mercado aí do boi gordo. Conversei com o Pedro Gonçalves, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Pedro, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente. Até semana que vem. Uma boa tarde para ti. A gente que agradece, uma boa tarde a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.